Thales Roberto da Silva nasceu em 1977. Natural da cidade de Passos, no interior de Minas Gerais, foi criado em um lar cristão e fazia parte do coral da igreja aonde o seu próprio pai era pastor. Com 21 anos de idade, Thales Roberto grava então o seu primeiro CD, intitulado Muito Mais, em parceria com Nívia Soares e Samuel Misraim. Sou vitorioso, sua palavra me garante assim. E a partir dessa notoriedade, muitas portas foram se abrindo para Thales Roberto, não somente dentro da igreja evangélica, mas também como no meio secular. Apesar de ter nascido em um lar cristão, as raízes de Thales Roberto ainda não estavam muito bem firmadas na doutrina evangélica. E como acontece com a maioria dos filhos de pastores, Thales Roberto aos poucos foi se afastando da igreja e, como era um músico de muito potencial, teve notoriedade rapidamente no meio secular. Por conta do seu grande talento, recebeu propostas e passou a fazer parte de bandas no meio secular, como a banda J Quest e a banda baiana Já Mil e Uma Noite. Trocando a igreja por noitadas, acabou se entregando aos vícios e, como ele disse em um dos seus testemunhos, passou também a viver uma vida muito vazia. O meu coração estava tão perdido, tão desgraçado e tão longe de Deus, que a proposta do mundo, que o cigarro, que a maconha, que as drogas, que as bebidas, que a prostituição, que o adultério, era muito mais importante para mim do que a presença de Deus. Afundado nos vícios, noites mal dormidas, uma vida totalmente depravada, depois de uma turnê, Thales Roberto parou para refletir o que estava fazendo da própria vida. E depois de ouvir uma música gospel, Thales Roberto sentiu que deveria voltar para a igreja. E no ano de 2006, então, Thales decide voltar e procurar os seus antigos amigos, onde dentre eles estava o pastor André Valadão. Thales, então, decidiu ir à casa de André para apresentar-lhe uma canção que, segundo ele, Deus havia lhe dado, a canção intitulada Deus Me Ama. Isso aqui foi em 2006. Thales tocou a campainha de tarde na minha casa com bafo de uísque e cigarro. 2006. Estava em casa esse dia, ele me ligou: Dedé, posso ir aí? Ele sempre falava: você me faz bem, vamos conversar. E às vezes eu não queria, mas a Cassiane falava: não, atende, tá? A Cassiane faz parte disso tudo aí. E esse dia ele chegou lá em casa com um bafo de uísque, cigarro, magro, com as olheiras. Pela primeira vez ele cantou Deus Me Ama. Essa canção que toda vez que a gente faz o apelo, terça-feira, a gente canta. E a gente cantou ali lá na sala da minha casa. Ele falou: toca essas notinhas. Eu comecei a tocar e ele rasgou o coração. Num tempo que ninguém podia imaginar. Depois de alguns conselhos e cuidados do pastor André Valadão, Thales então decide voltar para a igreja. Em um culto da Lagoinha, Thales decide então oficializar a sua volta para a igreja, se reconciliando publicamente. Depois desse episódio então, Thales começa uma nova caminhada dentro do mundo gospel. Mais maduro musicalmente, Thales decide então a começar a compor músicas e gravaria um CD em 2009, intitulado Na Sala do Pai, pela gravadora Graça Music, do pastor R.R. Soares. Algumas canções do CD A Casa do Pai
deram a Thales Roberto uma projeção nacional nunca vista antes na história da música gospel brasileira. E após lançar o álbum Raízes, uma história escrita pelo Dedo de Deus e Raízes 2, Thales passou a ser o principal nome entre os artistas gospel do Brasil. Thales, um dos maiores, um dos melhores cantores e compositores. Com as suas ministrações irreverentes e o seu estilo musical que destoava da maioria dos cantores gospel, Thales Roberto passou também a ser reverenciado não somente pelo mundo gospel, mas também por artistas seculares. E frequentemente era visto junto de grandes artistas seculares e estava nos programas de maiores audiências da TV brasileira. Olha, você é uma simpatia. Obrigado, obrigado. E volte sempre, deixa eu mostrar aqui. Thales Roberto da Silva, o artista mais requisitado do meio gospel, o artista mais bem pago do meio gospel, o artista mais ovacionado do meio gospel. Todo esse sucesso em torno de Thales Roberto passou a ser ao mesmo tempo um grande peso em sua vida, pois tendo a consciência que era o maior dos artistas no meio gospel, Thales Roberto então deixou a fama subir para a cabeça. No ano de 2013, Thales Roberto gravou então o CD Sejam Cheios do Espírito Santo. Sendo indicado ao Grammy Latino, Thales Roberto também ganhou o troféu Promessas, indicado em várias categorias musicais. Mas ao mesmo tempo começou a mostrar em sua carreira que a fama realmente estava subindo para a cabeça. No mesmo ano de 2013, Thales Roberto se tornou alvo de uma polêmica devido ao cancelamento de uma apresentação que seria realizada na cidade de União dos Palmares, em Alagoas. De acordo com o site Holofote, o cantor teria recebido 42 mil de adiantamento de um total de 65 mil reais, além dos 15 mil necessário para o deslocamento da equipe de produção do cantor. Mas infelizmente esse dia Thales não subiu ao palco. Pouco tempo depois, perante a impaciência do público, um dos responsáveis pelo evento anunciou que a apresentação de Thales havia sido cancelada. Identificado como o pastor Ivonélio Abraão, o homem afirmou que do total de 80 mil, 65 mil de cachê e 15 de transporte, 42 mil havia sido adiantado para o cantor. E segundo o pastor, como o valor acordado ainda não tinha sido repassado à produção do cantor, Thales Roberto não subiria ao palco até que tudo estivesse sido quitado. E esse fato causou uma grande indignação por parte dos fiéis e fãs que estavam ali só para ver o cantor Thales Roberto. Com várias declarações polêmicas, Thales também lançou a sua Bíblia exclusiva pela Sociedade Bíblica do Brasil, lançou também o seu boneco de pelúcia Taleco e também acabou trazendo uma promoção aonde os fãs que ganhassem poderiam conhecê-lo em um passeio em limusine. Mas todas essas iniciativas não tiveram nenhum sucesso, pois o público questionava que tudo isso que Thales estava fazendo estava incentivando a idolatria em cima do cantor. Depois dessas polêmicas e não ovacionado como antes, Thales Roberto volta ao auge novamente com uma participação na canção Dracma Perdida com a cantora Damares. Também ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso com uma parceria com o grupo Renascer Praise com a música Daniel. Mas a maior polêmica a qual Thales Roberto se envolveu foi no ano de 2015,
onde parecia que a fama já tinha definitivamente subido para a cabeça. Thales então declarou em um dos seus shows que era o melhor cantor da música gospel brasileira e que ele estava acima de todos os outros cantores do país. Hoje eu sou rico, irmãos, muito mais que todos os outros cantores gospel. E talvez se somar o que eles têm, não dê nem metade do que Deus me deu. Muito mais. O que Deus me deu, nem os meus músicos sabem, nem meu empresário sabe, empresas, sociedades. E sabe o que eles fizeram? Os outros cantores ficaram de mal de mim. Por quê? Porque incomoda. Incomoda ver José cheio de sonho. Os irmãos dele também fizeram isso. Depois de rebaixar todos os cantores gospel com a sua polêmica declaração, muitos desses cantores então vieram a público rebater a triste declaração de Thales Roberto. Eu conheço esse símbolo aqui, irmão. E você sabe do que eu tô falando. Isso aqui eu conheço. Eu só tava esperando cair a máscara. Eu tava orando pra máscara cair. Deus, não é possível. Então, olha. Rapaz, eu vou te dar a chance de você escutar ele falando, na tua própria boca. Escuta, vê se você consegue entender um homem de Deus falando ou se é a própria voz do diabo. Pensa. Só que eu sou melhor que todos eles. Juntos, cantando no mesmo palco, eu sozinho, bato em todo mundo, porque Deus me deu uma voz que não deu pra ninguém. Tá acima de todos os cantores, canta melhor que todos os cantores, tem mais dinheiro que todos os cantores. Depois desses tristes episódios, vários shows e contratos de Thales foram literalmente cancelados. E todos os comentários soberbos e altivos de Thales Roberto culminaram para uma grande queda na sua carreira. Depois então de sentir o impacto de suas declarações, Thales Roberto veio a público pedir perdão por todas as falas decepcionantes ao mundo gospel. Eu queria pedir perdão porque se você assistir o vídeo inteiro, você vai ver que eu estava falando de mim. Quando eu falo, isso aí é fácil fazer, essa música qualquer um faz, eu estava falando de mim, porque eu estava desafiando a mim a partir. Mas soou que eu estava desvalorizando os meus irmãos, cantores da música gospel, pessoas da igreja, os pastores que eu amo. Então a nobreza de um homem cristão como eu, um homem de Deus, é pedir perdão, perdoe, no afã de falar o que Deus estava me mandando fazer, eu posso ter equivocado sim, sou um homem falho, me desculpe, não foi essa a minha intenção. Tentando retornar ao auge da sua carreira, Thales Roberto lançou mais 3 álbuns, mas já estava caído no ostracismo, pois o público já não queria mais saber daquele cantor que estava no auge e disse que todos os outros cantores eram abaixo da média e que ele era o melhor. Mas depois disso tudo, o que aconteceu com Thales Roberto? Depois de um período de depressão e de um abalo na vida conjugal, Thales Roberto se levantou, se reergueu. Pastor Thales Roberto então se mudou com a família para os Estados Unidos após receber uma proposta da maior igreja dos Estados Unidos, liderada pelo pastor Joe Osteen. Se tornando membro, Thales Roberto foi consagrado a pastor e líder do ministério de louvor em espanhol daquela congregação. A história de Thales Roberto nos mostra o quanto a fama é passageira e faz jus à fama que diz para que aquele que está de pé cuide-se para que não caia. Thales Roberto é um belo exemplo em nos mostrar que todo dom, todo talento tem que ser creditado a Deus e não a nós mesmos. Pois, na verdade, o ser humano é como uma erva que cresce no campo. Um dia ela está lá bonita e frondosa, mas podem ser arrancadas a qualquer momento por aquele que tem o poder de dar e tirar a vida. Queria pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações
que você possa dar um toque no botão curtir para nos apoiar, e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.